A CPI da pandemia aprovou hoje a convocação do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e marcou o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República para a próxima terça-feira. Durante a sessão de hoje, Nelson Teich prestou depoimento aos senadores e disse que deixou o comando do Ministério da Saúde por falta de alinhamento com o governo federal. Na CPI da pandemia, houve mudança entre os membros. O líder do governo, Fernando Bezerra, do MDB, passou a integrar a comissão no lugar do suplente Zequinha Marinho, do PSC. Novos requerimentos aprovados na sessão desta quarta-feira pediram a convocação do diretor-presidente do Butantan, Dimas Tadeu Covas, e representantes de farmacêuticas. O requerimento, que tratava da convocação de membros da Secretaria de Saúde do Amazonas, foi o único que deu discussão. Alguns senadores defenderam que a chamada de membros do Estado seria contra o regimento da Casa, mas a convocação foi defendida pelo presidente da CPI. Durante a reunião, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, foi ouvido sobre a gestão à frente da pasta. Teich foi o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro e esteve na liderança do combate à pandemia por um mês, entre abril e maio do ano passado. Segundo ele, o cargo foi deixado por divergências na estratégia de enfrentamento à pandemia defendida pelo governo federal. A saída foi porque eu não tinha autonomia para implementar aquilo que eu achava que era certo. Todas as coisas que levavam a esse conceito tiveram peso, mas especificamente a razão essencial foi que eu precisava de autonomia e precisava de liderança. O ex-ministro elogiou a ação do presidente Jair Bolsonaro de sancionar a lei aprovada pela Câmara e Senado em março do ano passado para proibir a exportação de produtos médicos, hospitalares e de higiene utilizados no combate à Covid-19. Além disso, defendeu que o Brasil precisa planejar a compra de imunizantes ainda em teste. Segundo Teich, há 26 vacinas em fase 3 e algumas delas podem ser as melhores opções num futuro breve. A gente tem hoje pela Organização Mundial de Saúde, 4 vacinas em fase 4, mas a gente tem que atentar que existem hoje, só para vocês terem ideia, hoje tem, em estudo, só em fase 3 tem 26 vacinas. E essas vacinas mais novas, elas já vão sendo preparadas para novas variantes. A gente tem que entender que a mesma incerteza que a gente tinha lá atrás, a gente tem hoje. Então, o fato da gente, hoje, a gente tem que parar e ver também as vacinas que estão sendo desenvolvidas além das que a gente tem hoje, porque pode ser que essas vacinas possam ser as melhores opções no futuro. Então, isso tudo é muito importante. Aí já entra na parte de estratégia e planejamento, entendeu? Questionado sobre a situação do Amazonas, Teich indicou que a falta de um programa de informações precisas em tempo real impediu a antecipação dos acontecimentos. Explicou ainda que foram destinados 5,3 bilhões de reais do Ministério da Saúde a estados e municípios e que o recurso serviu para estruturar o atendimento à Covid, mas não há o detalhamento da aplicação do dinheiro. Indagado por Renan Calheiros, Teich disse que o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, desempenhou o papel dele auxiliando nas demandas relacionadas à logística. Após a saída de Teich, em maio de 2020, Pazuello assumiu o Ministério da Saúde interinamente por 3 meses e meio, até a nomeação em setembro. Eduardo Pazuello esteve à frente do Ministério da Saúde por quase um ano, considerando o período em que esteve no cargo interinamente. Ele foi exonerado em março deste ano, quando deu lugar ao atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Queiroga será o próximo a depor na CPI da pandemia. Ele será ouvido pelos senadores a partir das 10 da manhã desta quinta-feira. Para as 2 horas da tarde, está marcado o depoimento do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. As oitivas do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, serão realizadas na semana que vem. Na terça-feira, ouviremos o Fábio Weingarten e a Pfizer. Na quarta, Fiocruz e Butantan. E na quinta, o ex-ministro Ernesto Araújo e a Sputnik. Então nós já temos para a semana que vem a agenda aqui, já aprovada há pouco pelos senadores que compõem a CPI. Em nota, o governo do Amazonas rebateu o que foi dito à CPI e informou que já trabalha com o sistema de informação e que desde 2019 realiza investimentos históricos na rede de assistência à saúde.
O comunicado ainda em que a questão ampliou em 331% a quantidade de leitos na rede pública de Manaus e 340% no interior do estado.